Continuamos agora com as regras de colocação pronominal. Já vimos a próclise, quando ela é proibida, de maneira absoluta em início de período, de maneira relativa depois de pausa. E já vimos quando ela é obrigatória, quando houver fator de próclise, mas nós fizemos uma ressalva naquele obrigatória, porque se o verbo estiver no infinitivo, a ênclise é sempre possível. Olha só, colocação pronominal é uma matéria com muita flexibilidade. É muito comum que em algumas situações, em várias situações, na verdade, de colocação pronominal, sejam possíveis 2 ou até mesmo 3 colocações. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento, né, quando o examinador diz que a mudança de colocação provocaria erro, porque há muita flexibilidade. Em muitas situações, tanto faz a ênclise, tanto faz a próclise, tanto faz a próclise ou tanto faz a mesóclise, tá? Então, entre uma colocação estar certa e esta mesma colocação ser obrigatória, pode haver uma grande distância. Vamos falar agora da ênclise, que é a colocação do pronome depois do verbo. O pronome proclítico é antes, o pronome enclítico é depois. Então, olha aí, vamos ver quando é que a ênclise é proibida. A ênclise é proibida com verbos no futuro. Então, imagine que eu digo para você assim: eu darei-te um conselho de mãe. Estude. Um conselho. Eu não posso. Isso aqui seria um erro. Quando você vir isso na sua prova, você já considere um erro. O que eu tenho aqui? Um verbo e o pronome depois do verbo. Só que este verbo aqui, esta forma verbal darei, está no futuro. E a ênclise ao futuro é proibida. O que significa ela ser proibida, Tereza? Significa que ela é sempre um erro, né? Ela é proibida para a norma gramatical, então ela é sempre errada. Tereza, como é que essa frase ficaria correta? Vamos lá. Eu darei-te não é possível, porque não posso colocar o verbo, o pronome enclítico com o verbo no futuro. Então, vamos começar essa frase. Eu te darei um conselho. Pode? Pode. Por que pode? Porque este pronome está em próclise a este verbo. Alguma coisa impede esta próclise? Não, não impede. O que impediria esta colocação proclítica? Está em início de período, imagine se fosse te darei, não seria possível. Ou estar depois de pausa, sem termo intercalado. Não é o caso aqui, certo? Então, nada impede esta próclise. Então, ela está correta. Olha só, vamos entender uma coisa, vamos deixar bem claro. Nada de achar que isso é um erro, que a próclise só está correta se houver fator de próclise. Não é isso. Os fatores de próclise obrigam a próclise. Se não houver fator de próclise, quer dizer que ela não é obrigatória. Mas se não houver impedimento, se não for início de período ou depois de pausa, ela também não é proibida. Bom, se ela não é obrigatória e se ela não é proibida, então ela é permitida, certo? Então vou repetir. A próclise não está correta só quando há fator de próclise. A próclise está correta sempre que ela não estiver proibida. É isso. Então volte aí e acompanhe. Eu te darei estaria certo. E também estaria certa a mesóclise. Eu dar-te-ei. Na mesóclise nós abrimos o verbo. O verbo é este, darei. Eu dar-te-ei. Pode ser a mesóclise também. Por quê, Tereza? Porque o verbo está no futuro, que é a primeira condição para que a mesóclise seja possível. E não há fator de próclise. Veja, não há fator de próclise. Esse eu aí é um pronome pessoal não é fator de atração. Então, as duas estão corretas. O que eu não posso aqui é a ênclise. A ênclise está proibida com verbo no futuro e a ênclise está proibida com verbo no particípio. Então,
alguém diz assim: concedida-me. Concedida é verbo no particípio. Concedida-me a licença, viajarei. Concedida-me a licença, viajarei. Esse ida, né, concedida, é de particípio. Este verbo está no particípio, então eu tenho um pronome em ênclise e há um verbo no particípio. Não posso, porque a ênclise e a verbo no particípio está sempre errada. Tereza, e aqui também eu não poderia dizer me concedida. Também não poderia, porque eu não poderia começar com o pronome átono, próclise sempre errada, início de período. E agora, Tereza, o que a gente faz para corrigir? Muda o pronome. Muda o pronome, não só a colocação. Você vai dizer assim, ó, concedida a mim a licença, viajarei. Nós mudamos o pronome. Nós tínhamos um pronome átono, lembram? Nós tínhamos um pronome átono e usamos aqui um pronome oblíquo tônico. Certo. E aí eu não vou me submeter às regras de colocação pronominal. As regras de colocação pronominal só se aplicam aos pronomes átonos. Então, o verbo está no particípio, eu uso um pronome tônico. Em vez de dizer concedida-me a licença, eu digo concedida a mim a licença. Eu mudo o pronome, uso um pronome tônico, não preciso mais me submeter às regras de colocação. Então, ênclise proibida com verbo no futuro, ênclise proibida com verbo no particípio. E ênclise sempre certa, esse sempre é sempre mesmo, mas eu vou reforçar aqui, mesmo que haja fator de próclise. Mesmo que haja fator de próclise. A ênclise está sempre certa com verbo no infinitivo, nós já vimos. Por exemplo, fiz tudo para não te incomodar. Mas ainda assim incomodei, então me desculpe, né? Fiz tudo para não te incomodar. Está certa esta colocação? Está certíssima. Só que algumas pessoas podem achar, deixa para o seu concorrente achar isso, não você. Algumas pessoas podem achar que como há este não, e o não é um dos principais fatores de atração que existem, porque é uma palavra negativa e, além de tudo, também é um advérbio, a próclise é obrigatória, mas só que não, porque incomodar não está no infinitivo. Então eu posso dizer, fiz tudo para não incomodar-te. Certo? Fiz tudo para não incomodar-te também estaria certo. Se o verbo estiver no infinitivo, a ênclise a ele estará sempre certa, ainda que exista fator de próclise. Tudo bem? E também a ênclise estará sempre certa com verbo principal no gerúndio em locução verbal. Vamos lá. Eu digo assim: o barulho vem, não, vem perturbando-me. Porque aprendi a conviver com ele. Está certo. Está certo porque é uma regra. Olha a regra. Isso aqui é uma locução verbal. Vem perturbando. O verbo principal é o verbo perturbar. Esse vem aqui é o verbo auxiliar. O verbo principal é o verbo perturbar. Olha, o verbo principal está no gerúndio. Então, veja, eu caí nessa regra. A ênclise está sempre certa com verbo principal no gerúndio em locução verbal.
Isso aqui não é uma locução verbal? Vem perturbando. O verbo principal não é perturbando? Não está no gerúndio? E este pronome aqui não está em ênclise, é um verbo no gerúndio, em locução verbal, então está sempre certo. Tereza, nós teríamos alternativa para esta frase, porque você disse que é muito comum que haja alternativas? Teríamos. Nós poderíamos dizer assim: o barulho não me vem perturbando, porque já aprendi a lidar com ele. Tereza, estaria certo isso? Estaria. O barulho não me vem perturbando. Não é um fator de atração. Tereza, mas eu não diria assim. Vou lhe dizer, Tereza, como é que eu diria isso? Eu diria isso assim: o barulho não vem me perturbando, não vem me perturbando, porque eu aprendi a lidar com ele. Eu diria assim, eu não diria o barulho não vem perturbando-me, também não diria, Tereza, o barulho não me vem perturbando. A frase que eu diria é essa aqui: o barulho não vem me perturbando mais. Mas ela está errada, tá? Mas a Tereza, ela é a mais bonita, nem sempre bonito está certo. Isso vale para a gramática e para a vida. Isso aqui é uma locução verbal. O verbo principal está no gerúndio, mas também é um fator de próclise. Então, eu tenho realmente duas alternativas aqui, que foram as alternativas que eu já apresentei. Ou eu digo o barulho não vem perturbando-me, com ênclise ao verbo principal, porque o verbo principal dessa locução está no gerúndio, então a ênclise a este verbo estará sempre certa. Ou eu digo o barulho não me vem perturbando, com próclise ao verbo auxiliar, por conta deste não, que é um fator de atração. Esta forma aqui está errada. Não posso dizer o barulho não vem me perturbando, porque não consigo deixar este pronome aqui entre o verbo auxiliar e o verbo principal, se houver fator de próclise. Se não houvesse esse fator de próclise, aí seria outra coisa. Mas com este fator de próclise aqui, seria um erro. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, para frente, Tereza. Vamos aprender agora a usar as variações pronominais que são empregadas na ênclise. Você já viu, às vezes, o que vira lo. Eu preciso encontrá-lo ainda hoje. As tarefas que você fez é preciso refazê-las. Então, muitas vezes existem mutações que os pronomes sofrem. O pronome o vira lo, o os vira los, o a vira lá e o as vira las. Quando, Tereza? Vamos aprender a um protocolo. Vamos aprender. Quando o verbo termina em R, S ou Z, e eu vou juntar essas formas em colocação enclítica. Por exemplo, vimos as estrelas. Imagine que eu quero substituir as estrelas por um pronome pessoal. Posso dizer vimos elas? Não, também não. Para complemento verbal, o lhe só pode ser objeto indireto. Bom, então nós vamos usar o as, que é um pronome átono, as, porque se refere a estrelas, vai substituir estrelas na função de objeto direto, certo? Só que, preste atenção, o verbo terminou em S. E eu quero juntar este pronome ao verbo em posição enclítica, mesmo porque está em início de período, não poderia ser próclise. Então, como é que eu vou fazer? Vamos reescrever esta frase. Eu vou dizer assim: vimos as. Só que o verbo terminou em S. Sai o S. Surge o hífen da ênclise e o A
o as vira las. Vimos-las. Tereza, é muito feio. Eu pergunto para alguém assim, vocês viram as estrelas? E as pessoas respondem, vimos-las. Mas é um protocolo. Toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z e você for juntar em ênclise a estes verbos, os pronomes o, os, a, as, o R, S ou Z desaparecem e o vira los, o a vira lá e por aí vai. Vimos as estrelas, vimos-las. É o certo. Esquisito, mas é um protocolo. A gente aplica, tá? Fiz a tarefa. Vou substituir a tarefa por um pronome, que vai ser o a. Não posso dizer fiz ela, porque eu não posso usar o ela na função de objeto direto. Isso aqui é um objeto direto. Não posso dizer fiz-lhe, também não, porque o objeto direto não pode ser o lhe. Vai ser o a, vai ser o pronome a. E aí eu vou reescrever a frase. Eu vou usar a forma verbal fiz e vou usar o pronome a em ênclise. Mas aí eu vou ter que usar o protocolo, porque o verbo terminou em Z. Como é que vai ficar? Sai o Z, surge o hífen da ênclise, fila. Fila. Você fez a tarefa? Fila. É a sua resposta. É preciso viver a vida. É preciso viver a vida. Vou substituir a vida por um pronome. É preciso viver ela. Não posso usar o ela na função de objeto direto. É preciso viver-lhe. Também não posso usar o lhe na função de objeto direto. Vai ter de ser o pronome a. É preciso viver a vida. Então, é preciso viver a. Só que o verbo terminou em R. Como o verbo terminou em R, protocolo. É preciso viver lá. Só que aqui aí apareceu uma novidade. Vai ficar assim, é preciso viver lá. E aí esta palavra aqui, ó, passou a ser uma palavra oxítona terminada em E. Viver é igual a você. Pronto. O que é que tem? Acento. Então, vou ter que pôr um acento aqui. Vivê-la. Certo? É um bocado de adaptação que a gente tem de fazer, mas é um protocolo. E protocolo a gente entende e aplica, por mais estranho que seja. Por exemplo, você quis o cargo. E aí você diz quilo, mas não quero mais. Quis o cargo, vou substituir o cargo por um pronome, vai ser o pronome o, mas o verbo terminou em S, quilo. Sem acento, porque isso aqui é uma palavra monossílaba, terminada em I, não tem acento. É um procedimento. Encontramos as amigas. O verbo vai terminar em S. Tá? Vou substituir as amigas pelo pronome as. Como é que vai ficar? Faltou o N. Encontramos-las. Porque o verbo terminou em S. Sai o S, encontramos, e o as, que eu iria usar, vira las. É um procedimento. Tereza, eu ouvi uma vez uma frase que era atribuída a Jânio Quadros, que dizia assim, filo, por que quilo? Por que quilo? Por que você fez o projeto? Aí ele responde, filo, por que quilo? Está certo, Tereza? Só não tá porque esse porquê aqui é uma conjunção subordinativa que é um fator de próclise. Então, o certo seria dizer filo porque o quis. Porque o quis. E não porque quilo.
Certinho? Vamos aplicar esse protocolo. Por mais esquisito que possa parecer, vocês fizeram os exercícios? Fizemos-los. Vocês vão responder. Quando é, Tereza, que a variação pronominal transforma o o em no, o os em nos, o a em na e o as em nas? Quando o verbo terminar em som nasal. Que é um som nasal, Tereza, na verdade é um ditongo, é um encontro de dois sons vocálicos e um som nasal, né? Muitos terminam em M. É um som nasal, é um ditongo nasal. Vejam aqui. Apresentaram a queixa. Apresentaram a queixa. Preste atenção, você não está vendo um ditongo aqui, né? No finalzinho deste verbo, apresentaram, esta é a última sílaba. Você não está vendo um ditongo, mas um ditongo você não vê, um ditongo você escuta. Então, olha só, é como se aqui tivesse um mão. Como se. Muita gente, aliás, termina confundindo a grafia do pretérito, apresentaram, com a grafia do futuro. Porque a gente escuta um ão, apresentarão, e é diferente de apresentarão. Mas há um ão aqui no final, não há? Por isso muita gente confunde e escreve as formas de pretérito de passado com a otil. Então, olha, isso aqui é um som nasal, apresentaram a queixa. E você vai substituir a queixa por um pronome, esse pronome vai ser o a. Então, você vai dizer assim, e aqui você não vai tirar letra nenhuma. Aqui, desse lado de cá, a gente tirou essas letras que terminavam o verbo. Aqui, a gente não tira nada. Apresentaram na. É só isso que eu vou fazer. Ela propõe, olha, aqui é um som nasal e há um ditongo mesmo. Você está vendo, né? Aqui você só estava ouvindo. Ela propõe o acordo. Ela propõe no. Tereza, poderia ser ela o propõe? Vamos lá, responda você. Vamos comigo. Se eu colocar ela o propõe, eu coloquei em próclise, certo? Certo. Algo impede esta próclise? Não. O que impediria a próclise? Início de período ou depois de pausa. Está aqui em uma dessas condições? Não. Então, nada impede. Algo obriga a esta próclise? Este ela é um fator de próclise, de atração? Não, também não, Tereza. Mas então pode. Pode ênclise, ela propõe no, porque o verbo terminou em som nasal, então o que seria o pronome o vai virar no, ou eu posso dizer ela o propõe. Certinho? São procedimentos que nós vamos aplicar sempre que nós nos depararmos com essas situações. Precisamos usar estes pronomes em ênclise, depois de verbos que terminam em RS ou Z, aí o RS ou Z vão embora, ou depois de verbo que termina em som nasal. São os pronomes que sofrem mutação. E aqui, se fosse filo ou porque eu quis, estaria certo. Vamos lá? Item 1. A função sintática exercida por a mim mesmo, em tratarei a mim mesmo, corresponde a me. E por essa razão, também seria gramaticalmente correta a seguinte redação: tratarei-me. Não, tratarei-me não pode. Por que não, Tereza? Porque esse verbo não está no futuro? Verbo no futuro, esse pronome não está em ênclise? Verbo no futuro, ênclise errada, sempre. Não há ênclise com verbos no futuro. Então, o item está errado. Como é que ficaria certo aqui, Tereza? Aqui tinha que ser a mesóclise, não é? Porque também não posso dizer me tratarei. E aí tinha que ficar tratar-me-ei. Certo? Mas aqui lembre, verbo no futuro, ênclise errada, sempre. 2. No trecho, nos teria afligido um projeto de educação totalitária, estava lá nas linhas 25 e 26, o pronome nos poderia ser corretamente empregado imediatamente após a forma verbal
escrevendo-se, teria-nos. Teria-nos. Isso não é uma ênclise? Sim. Este verbo não está no futuro? Sim. E aí, o que você tem a dizer a ênclise com verbos no futuro? Que ela está sempre errada. Então, eu não posso dizer nos teria afligido. Posso dizer ter-nos-ia. Abri o verbo. O verbo é teria e eu usei o pronome aqui no meio do verbo. Mas teria é futuro. Se é futuro, ênclise errada. Independentemente da situação. Verbo no futuro nunca admite ênclise. 3. Na oração, ele se destacou entre os colegas. É obrigatório o uso do pronome se em posição pré-verbal, devido ao fator atrativo exercido pelo elemento que o antecede. Não, que o elemento que o antecede é um pronome pessoal, não é um fator de próclise. Então, eu poderia dizer, ele destacou-se entre os colegas. É a situação, é uma das situações muito comum que isso aconteça, em que tanto faz a ênclise ou a próclise. Nada impede a próclise, então ela está certa. Nada a obriga, porque se ele não é fator de próclise, então ela não é obrigatória. Nada impede a ênclise, o verbo não está no futuro, não está no particípio, então tanto faz. E ele está dizendo que é obrigatório, não é. 4. As próprias lagartas multiplicam-se consideravelmente com a diminuição das matas. Haveria alteração sintática e prejuízo à correção caso, na expressão lagartas multiplicam-se, o pronome fosse anteposto à forma verbal. Não haveria prejuízo a nada. Eu digo as próprias lagartas se multiplicam. E estaria certo, pelas mesmas razões do de cima. Veja, nada impede esta próclise, nada a obriga. Não há impedimento à próclise, mas também não há nada que a obrigue. E nada impede a ênclise. Então, tanto faz. E ele está dizendo que não tanto faz, que é obrigatória uma colocação, o item está errado. A eles se somavam, está escrito assim, a eles se somavam 2 membros efetivos. A correção gramatical do texto seria preservada caso se pospusesse na linha 1 o pronome se a forma verbal somavam da seguinte forma. A ele somavam-se, está dizendo que isso aqui estaria certo, 2 membros efetivos. Certinho. Porque nada obriga a próclise e nada impede a ênclise. Então, tanto faz. E ele diz que seria preservada. Certo. 6. Os partidos sofreram vicissitudes que pouco contribuíram para conferir-lhes credibilidade. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome lhes em para conferir-lhes fosse deslocado para antes do verbo, para lhes conferir. Certo. Tereza, olha só, mas conferir é um verbo no infinitivo, sim. E você disse o que sobre a ênclise ao verbo no infinitivo? Eu disse que a ênclise está sempre certa, não que ela seja obrigatória. Preste atenção, olha para mim. A ênclise a verbos no infinitivo está sempre certa. Não estou dizendo que ela é obrigatória. Certo? Não estou dizendo que ela é obrigatória. Se nada impedir a próclise também estará correta. Então, volte aí. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o pronome lhes em para conferir-lhes fosse deslocado para antes do verbo, para lhes conferir. Certo. Algo impediria esta próclise? Não. Não é início de período, não está depois de pausa. Então tá ok. Se nada impede a próclise, ela está certa. O raciocínio é este. No trecho, a economia solidária vem se apresentando
O deslocamento do pronome pessoal oblíquo para depois do verbo principal da locução não prejudicaria a correção gramatical do texto. Vem apresentando-se. Olha só, locução verbal, verbo principal está no gerúndio. O que nós vimos? A ênclise está sempre certa a verbo principal do gerúndio em locução verbal. Está lá atrás, já vimos isso. A ênclise está sempre certa a verbo no infinitivo. A ênclise está sempre certa a verbo no gerúndio em locução verbal. Então tá ok. 8. Seriam mantidas a correção gramatical e a coesão do texto caso o pronome os em não os haveria de ter fosse deslocado para imediatamente depois da forma verbal ter, escrevendo-se tê-los. Certo, mas Tereza tem um não aqui, mas preste atenção. Ter, haveria de ter, é uma locução verbal. Ter é um verbo no infinitivo. A ênclise ao infinitivo está sempre certa, mesmo que haja fator de próclise. Então, não os haveria de ter ou não haveria de tê-los. Ênclise ao infinitivo, sempre certa. E, por fim, a mesóclise, que é rápida, porque já passamos, né, pelas situações de próclise e ênclise. A mesóclise só está correta se o verbo estiver no futuro e são duas situações cumulativas se não houver fator de próclise. Tá? O verbo está no futuro. Não há fator de próclise, então ela está correta. E ela só é obrigatória se houver impedimento à próclise e à ênclise. Olha só. Te farei uma surpresa. Posso dizer te farei uma surpresa? Não. Por que não? Porque este T aqui está em próclise em início de período. E próclise em início de período é sempre um erro. Aí eu corrijo e digo farei-te uma surpresa. Posso dizer farei-te uma surpresa? Não, não posso. Porque é uma ênclise, só que farei é verbo no futuro. E a ênclise com verbo no futuro é sempre errada. Bom, então caio eu em uma situação de mesóclise obrigatória. Porque eu não posso usar a próclise porque está em início de período. Eu não posso usar a ênclise porque o verbo está no futuro, tem de ser a mesóclise. E aí eu vou dizer assim, far-te-ei uma surpresa. Aqui eu não tenho uma alternativa, a não ser que você mude a frase. Né? Aqui você não tem alternativa, farei é o verbo e o te, que é o pronome, está aí no meio. Claro que você pode colocar o sujeito explícito, e aí você pode dizer, eu te farei uma surpresa. Ah, e agora pode a próclise. Por que agora pode a próclise, Tereza? Porque agora ela não está mais no início de período. Então agora pode, mas também continua valendo a mesóclise. Eu far-te-ei uma surpresa. Por que pode a mesóclise? Olha aqui para cima. A mesóclise está correta se o verbo estiver no futuro e se não houver fator de próclise. Farei não está no futuro? Sim. Há fator de próclise aqui? Não. Então, a mesóclise está correta. Tudo certo. Agora, em início de período, com verbo no futuro, aí não cabe nem a próclise nem a ênclise. Agora, se fosse assim, eu não dir-lhe-ei nada. Eu não dir-lhe-ei nada. Tá errado. Tá errado porque há fator de próclise. Aí eu vou ter que dizer, eu não lhe direi nada. Eu não lhe direi nada. Agora tá certo. Porque se houver fator de próclise, mesmo que o verbo estiver no futuro, a mesóclise estará errada. A mesóclise está correta com verbo no futuro e sem fator de próclise. Então, aí eu poderia dizer, eu lhe direi
ou eu dir-lhe-ei. Tudo bem. Cuidado com esse verbo, tá? Já vi gente dizendo assim. Olha, já vi gente dizendo assim. Fazer-lhe-ei uma surpresa. Isso não existe, gente. Não existe porque quando nós temos mesóclise, o pronome está no meio do verbo. Então, para você ver o verbo, você ignora o pronome. Ó. Vou destacar o verbo aqui. O verbo aqui seria fazerei. Existe fazerei? Eu fazerei, tu fazerás, ele... Não! Como é que é o verbo? Farei. Então, é este verbo que a gente tem de abrir, ó. Far de um lado, ei de outro, e aí eu ponho o lhe aqui no meio. Far-lhe-ei uma surpresa. Tudo certo agora. Cuidado, tá? Quando a gente lida com mesóclise, a gente lê essas duas partes aqui. Este é o verbo. Fazerei não existe. O futuro do verbo fazer é farei. Então, teria de ser far-lhe-ei. Certo? Muitos exercícios disponibilizados sobre colocação pronominal. Lembrando sempre que há muita flexibilidade na matéria. Então, se nada impede, se nada obriga, pode tudo. Muitos exercícios disponibilizados, pode fazer, escuta o áudio, tira as suas dúvidas, estamos juntos. Daqui a pouco voltamos com mais matérias.